Gente, é no internato que você vai saber quem é o colega de turma. Total. Que é responsável. Quem é o que é o escorão. Quem é que você vai confiar pra atender o seu pai. Então foque no seu, na sua carreira, do que você quer, né? Escolha os valores que você quer defender, as bandeiras que você quer defender. A minha bandeira é o relacionamento, a sua pode ser tecnologia, né? A do outro pode ser ética, a do outro pode ser uma coisa mais prática. Então foque no seu. Faça o que gosta, não tem atalho. Então faça o certo, vá pra residência, vá pra especialização credenciada. Não busque por atalhos, porque esse atalho agora, ele vai gerar um impacto no futuro. Meu relacionamento com o paciente, que eu entendi que era ali que estava o meu ouro desde o começo. E aí, pessoal, meu nome é Vitória Lima, sou mentora, host e também residente de oftalmologia no CEOP. Estou aqui hoje com Eduarda Mello, eu sou especializanda do primeiro ano da FAV, também de oftalmologia. E estamos aqui com duas feras da Dermato. Aqui é Rafael Ximenes, médico e laureado da UPE, minha casinha também, dermatologista pelo IMIP e atualmente membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Europeia de Dermatologia. Estamos também com a doutora Lígia Pessoa de Mello, médica também formada pela Universidade de Pernambuco, fez residência tanto de clínica médica como de dermatologia e tem mestrado em medicina tropical. Ela também é preceptora da residência médica de dermatologia do Otávio de Freitas e do IMIP. Além disso, é sócia fundadora da Cada Derma Clínica e tem um podcast muito bom também, que é o DermaCast. DermaCast. E aí, vamos aqui começar com algumas coisas básicas aqui para vocês. Como escolheram, como foram parar na Dermato? E aí, Rafinha? E aí, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente tá muito feliz de estar participando. E o meu encontro com a Dermato realmente foi durante a faculdade, né? A gente foi da UPE, a gente tá falando, eu e Vitória, e a gente lá tem uma dermatologia muito forte. Então, acho que tudo isso fez parte para que eu escolhesse a Dermato, sabe? Eu fui conhecendo e realmente eu fui vendo que era o campo que eu queria seguir para minha vida. Pelo que eu acho que ainda conversar um pouquinho também aqui, pelo campo que a gente tem dentro da própria dermatologia, né? Acho que é isso. Eu fiz clínica médica, né? Meu sonho era ser cardiologista. E aí, como foi essa mudança? Então, assim, meu currículo todo é de cardiologia. Todo, monitoria, de Eu fazia endócrino para oftalmo. Tudo. Aí eu fiz clínica médica pra fazer cardio. Aí, quando eu fui fazer clínica médica, eu resolvi que ia fazer onco, B. E aí eu fui rodar e eu vim da UPE também, a dermato forte, mas eu não queria dermato. Aí eu fui rodar meu opcional de clínica na dermato. Aí eu fiz, meu lugar aqui. Olha aí. Quero cuidar da pele. Quero cuidar da pele. Não tinha, faz tempo, né? Não tinha essa pegada tão ainda na dermatologia estética. Mas eu fiquei impressionada como era difícil. E o poder de resolutividade do dermato, não é isso, Rafa? A gente resolve. A gente, assim, na maioria, né? A gente bota o olho e resolve, bota o olho e resolve. Eu fiquei impressionada com esse poder do dermatologista de dar o diagnóstico com o olho mesmo, no máximo com o dermatoscópio. E resolver, porque lá mesmo você faz a biópsia, lá mesmo você opera, lá mesmo você... E foi isso que me encantou também. Inclusive, diagnósticos muito difíceis, né? Porque na dermato é a especialidade com mais diagnóstico que tem. E pra mim, pelo menos, que sou uma leiga só médica geral por enquanto, né? Nossa, eu acho tudo muito parecido. Realmente um olho, assim. um olho treinado. É um olho muito treinado. Mas é pra ver difícil a pra gente diferença. também, né, É Rafa? muito difícil. Afinal, é o maior órgão do corpo humano, né? É o órgão que a gente está diretamente relacionado com o ambiente. Então, é um órgão muito importante, né? E realmente o diagnóstico diferencial dentro da dermatologia é muito difícil. Pra gente, claro, às vezes usa de uma abordagem da dermatoscopia, uma biópsia de pele, mas o diagnóstico a olho nu nem sempre é fácil nem pra gente, né? E às vezes o pessoal manda uma foto... E aí, o que é? Não dá dado do paciente, não dá nada. A gente sabe como é isso, né? Aquele olho vermelho chega do nada. E aí? E aí? E aí, como foi esse início depois de ter escolhido o dermato, foi lá da UPE, como é que foi essa iniciação na carreira dos dois, né? Rafa tá com Isso, eu tô começando agora, né? Acabei de sair da minha especialização lá no IMIP, né? Ele já foi minha chefe, preceptora. E esse começo, pra gente, eu não vou dizer que é difícil, mas nenhum começo é fácil, né? E eu acho que realmente é de muito suor. A gente tem que ir atrás, né, de atender e de onde vai trabalhar. Então, acho que essa é a maior dúvida. Às vezes a gente vê
tem as referências, né? Doutora Lígia, tem doutora Marcela. Então, cada uma tem uma pegada de alguma coisa. Então, doenças imunomediadas, estética, doutora Marcela, cabelo. Então, a gente fica, meu Deus, eu tenho que me decidir agora o que é que eu vou fazer. E quando a gente vai conversar com elas, não. Né? Como é que foi o teu comecinho? Porque eu sei que o começo da doutora Lígia já rodou em muita coisa dentro da Dermato, né? Conte sua história pra gente. Conte sua história. Eu cheguei na Dermato e assim, eu acho que eu me identifico muito com o Rafa por causa disso. Eu quero tudo. Isso. Né? Então, eu quero tudo. Eu queria infecciosa, eu queria operar, eu queria saber todos os fungos, saber tudo. Né? Meu mestrado foi em medicina tropical, então eu achei que a minha vibe era a coisa das infecciosas. Eu passei muito tempo na hanseníase. Né? E aí, às vezes, a vida vai conduzindo a gente para um caminho. Entendeu? Acho que a gente deseja, né? A gente intuitivamente tem aquilo que a gente ama no nosso coração. Né? Eu tinha essa pegada do ensino desde o começo. E a gente vai, sem querer, parece que Deus vai ouvindo, né, nosso pensamento e vai colocando a gente em algumas situações. Essa coisa das imunomediadas chegaram logo em seguida. Eu achei que ia fazer infecciosas. E aí é aquilo mesmo, tudo nesse negócio. Eu vou pegar esse negócio, acho que esse negócio tem futuro. É um negócio de uma intuição, que eu acho que é um soprinho de Deus, assim, pega que vai. Então, quando eu cheguei nessa coisa eu nichei agora. Eu tenho 20 anos, né, de dermatologia, quase 20 anos. Mas assim, não, porque hoje ela faz a parte de estética e imunomediadas. Mas eu já fiz de tudo. E eu acho que se eu puder dar uma dica, é isso. Faça de tudo, pegue tudo. Até ver o que você mais gosta de atuar, né? Que, inclusive, uma coisa que muita gente tem dúvida, quais são os campos de atuação da Dermato? Porque... Tem muitas. Não é, exato. Porque a gente acha que é só algumas doenças específicas e a estética. Mas, como a senhora disse, tem as infecciosas, tem as imunomediadas, onde cada um pode tem atuar cirurgia, mais. tem a parte oncológica, Exato. cabelo. E aí? Como é Tem as microcirurgias, né? E aí? Aquelas de mol, enfim. Isso já é uma especialidade dentro da especialidade, né? Então, quando a gente sai, tem, como eu disse, esse mar de opções. Então, dentro dele, existem alguns fellows, então cirurgia, oncologia, a parte de infecciosa, existem alguns serviços de hanseníase, né? Então, dentro da Dermato, a gente consegue entrar por muita coisa. Então, acho que é mais isso. Tricologia também é uma área muito forte da Dermato. Então, é algo que a gente consegue entrar. Tem muitas doenças dentro da parte de cabelo, de unha. Então, eu acho que é um mundo dentro de um mundo. A gente fala isso. E a parte da doença imunomediada, a gente fala imunomediada. Mas aí, quando vai, dermatite atópica, vitiligo, psoríase, hidradenitis purgativa. Então, é outro mundo. Então, a gente acha que cada doença é uma doença, mas... é muito mais que isso. Cada doença é um mundo. Agora, sim, tem as áreas de atuação, que é como se fossem 3 grandes áreas, que é como, inclusive, hanseníase, que é uma dessas grandes áreas, você tem uma especialização à parte. Né? Então, tem as 3 grandes áreas de atuação do dermatologista, que é a cosmiatria, que é a dermatologia estética, a cirurgia dermatológica e a hansenologia. São as 3 grandes áreas, entendeu? Inclusive, a Hansen com a prova de título à parte, entendeu? Por exemplo, eu fiz R3 de dermato, eu fiz R3 em cirurgia dermatológica. Então, é como se fossem 3 grandes áreas que pararam por aí. Né? A gente até a controvérsia, porque, poxa, por que não tem mais área de atuação? Cirurgia de Mohs não é uma área de atuação, é uma micro-área dentro da área de atuação, entendeu? Então, a gente vai nichando por uma questão de carreira, por uma questão de afinidade, mas as 3 áreas de atuação grandes são essas daí. E aí, como o Rafa falou, dentro de cada área dessa, meu Deus, milhões de possibilidades, né? E como é que vocês percebem essa diferenciação? Que assim, a gente vê que tem muito... O mundo da estética é um mundo... O céu é o limite. Mas aí, como é que vocês percebem esse mercado? Tanto da parte clínica versus a parte estética. É verdade ou é um mito que dá pra ser bom nos dois? Como é que vocês se encaixam? Porque assim, quando a Rafa fala que tem hidradenitis supurativa, psoríase, isso não deixa de ser uma questão estética e de qualidade de vida também do paciente. Como é que a gente tem essa diferenciação? Esse mundo se entrelaça? Não? Eita. E aí? É porque, assim, o pessoal fala muito de estética como procedimentos estéticos, né? Hoje em dia, é muito falar, não, dermatologia estética. Tem aquela parte dos cuidados cosméticos com a pele, que a gente chama, nos bastidores entre nós, de cosmiatria. Né? Então, a cosmiatria seria essa área da dermatologia, essa área de atuação, como eu falei para vocês, que a gente vai cuidar da parte estética da dermatologia,
com procedimentos cosmiátricos ou estéticos. E tem também uma coisa que a gente falava muito, que a gente nem fala muito mais, das dermatoses inestéticas, que são as dermatoses que têm a ver com estigmatização, a própria acne, uma dermatose inestética, né? Porque, como o Rafa falou, é um órgão visível. Às vezes, uma doença simples que não vai ter consequência nenhuma para você, como um vitiligo, e tem um impacto tão grande. E não deixa de ser estético, né? Não deixa de ser estético. Então, é uma dermatose inestética. Né? E aí a gente fala assim, que em dermato a gente aborda muito a questão de qualidade de vida relacionado à dermatose. Então a gente fala muito disso. Não é nada, mas esse paciente tem um impacto muito grande na qualidade de vida por conta da doença. Né? Tem um score, né? O DLQI. Então isso daí a gente consegue colocar nas nossas consultas para ver o impacto da doença de pele na qualidade de vida do paciente. Porque é isso, às vezes uma lesão pequena tem um impacto muito grande. Então, e às vezes é um impacto que, por exemplo, para mim não teria problema, mas para a Lígia tem. Então, isso também varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Mas em relação a conseguir conciliar, eu acho que a gente tem alguns exemplos muito bons, né? Não é porque eu estou do lado dela, mas ela é um exemplo ótimo de conseguir conciliar a parte estética com a parte de doença. Mas aqui no estado a gente tem outras pessoas que também são maravilhosas nas duas áreas. No Brasil afora a gente também tem isso. Então eu acho que é possível sim. Eu acho que a maioria faz as duas áreas. A verdade é essa, né? Os dermatos, né? Eu acho assim, eu tenho essa sensação, eu vi esse dado, não me perguntem onde, mas eu acho que a maioria faz as duas coisas. É porque quem faz estética posta mais. Isso. Né? Então, mas a maioria faz. A gente entra, porque assim, a gente entra naquela coisa, né? Posto, logo existo. Mas. Exato. Já chega nessa parte social. Mas as pessoas da doença mesmo, que a gente até brinca, né? De dermatodoença, eles não estão tanto na rede social. Né? Eu acho que isso faz esse impacto da gente achar que as pessoas. Os dermatologistas, né, estão cada vez mais indo só para estética e ninguém mais quer saber de doença. Mas esse campo, vamos falar agora de consultório, essa parte financeira, que é a parte que o pessoal gosta de saber. Como é que vocês veem? A senhora do consultório tem muita demanda de doença, de estética. Como é que a senhora, acho que esse... Senhora não, viu? Que ela já reclamou comigo, minha gente. Não me chamou. Senhora. Com essa pele maravilhosa aqui. Vocês vão chegar nesse dia, que vocês vão ser a mais velha da mesa. Vocês vão chegar nesse dia. E aí, como é que a senhora, doutora, você enxerga esse mercado no consultório do paciente mais doença? A demanda, o ganho, essa balança dos dois lados. Porque tem muita gente que acha que a estética vai financeiramente ser o retorno, mas não vê todo o custo do aparelho. Enfim, eu quero agora essa versão empreendedora dela. E não só o aparelho, todo o custo para montar uma clínica, para você ter um consultório que você consiga receber bem seus pacientes, enfim, realmente tudo que vem por trás. Como conseguir parcerias com boas marcas para dermato também, porque a gente sabe que isso importa, no fim das contas, para você conquistar o paciente. Como organizar essa parte? Vamos lá. Vamos por partes. Assim, eu tenho um viés, né? Porque eu faço as duas coisas. Como a gente falou, acho que a maioria faz as duas coisas. E a doença dermatológica, ela é muito democrática. Então, se engana quem acha que as pessoas de poder aquisitivo maior, né, não têm doença dermatológica. Principalmente essas que a gente trata, que são as imunomediadas. Ela não privilegia só o pobre ou o rico. É muito democrático. Né? Então, assim, por exemplo, o Japão é onde tem mais dermatite atópica. Nos Estados Unidos tem muita psoríase. Então, assim, a pessoa de poder aquisitivo alto que vai chegar no seu consultório, ela também tem doença de pele. Assim como a pessoa de poder aquisitivo baixo também quer cuidar da beleza da pele. Né? Então, acho que dermatologia é muito democrático. Chega lá no consultório, chega as duas coisas, a ponto da gente ter que limitar, porque senão uma não deixa a outra chegar. E a gente, não, olha, eu tenho 3 vagas para isso, 4 vagas para aquilo. Né? Então, assim, chega muito. Se eu puder dar um conselho para quem está querendo ser dermatologista, eu falo, faz as duas coisas. Né? Não impede que você seja bom. E é como eu falei para vocês, eu acho que a grande maioria faz as duas coisas e, assim, mesmo que eu tenha subnichado para as imunomediadas, todos os dermatos, eles entendem, de certa forma, de todas as áreas, né? Eles acabam encaminhando, trocando ideia, mas eles entendem na maioria das duas áreas. Até porque, como a gente falou, tem esse pré-nicho, algumas pessoas gostam mais de tal área e tudo, mas em relação agora é o começo, né? Eu estou mais no começo, então a gente tem muito mais, né, paciente do ponto de vista clínico do que da parte de vista dessa parte de, entre aspas, cosmiatria. É da parte de toxina e tudo. Então, isso daí faz a gente pensar também e nichando entre a gente, né? Mas, do ponto de vista financeiro que tu perguntasse, né? A gente vê que realmente o que traz retorno mais precocemente seria a parte do ponto de vista estético, né? Tanto estético como cirúrgico, porque são procedimentos. Então, tudo que é procedimento agrega valor ao produto, né?
A consulta, que pra gente é muito importante, porque é todo o conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Pra gente, a gente às vezes olha pra uma coisa, hoje eu tenho um diagnóstico de uma verruga, então, pra gente é óbvio, a gente olhou, porque teve todo esse tempo, mas pra gente é algo muito simples. E às vezes o paciente fica, certo, eu paguei, quando eu pago particular, né? Aí eu paguei tanto na consulta para ele olhar e dizer o que era. Então, às vezes, a gente pega o dermatoscópio, bota para fazer, mostra, sempre tira foto, mostra, olha, tá vendo isso daqui? Faz aquela diferenciada. Explica. Exato. Para a gente poder valorizar a ponto de vista clínico também. Para o paciente também valorizar isso. Não deveria precisar, mas a gente precisa, né? O mais importante. Eu acho que é sobre saber como lidar com o paciente também, porque a gente sabe que, como você disse, às vezes é uma queixa besta, entre aspas, para você que já sabe que é uma verruga, mas como você explica para o paciente, como você fala com ele, acho que demonstra mais a sua bagagem e até faz com que essa consulta demore mais um pouco e envolve o paciente ali. Conquistar o paciente na Exato. consulta. Porque, querendo ou não, acho que já ouvi relatos de dermatos. Começam indo por plano. Um exemplo, vou perguntar a história também, como vocês começaram. E depois eles vão brigando em particular e os pacientes do plano não querem sair mais deles. Então, eles foram desde sempre com aquele médico. Eles querem pagar para estar com ele. Isso. E aí, acho que é essa diferença que vai conquistando, né? É pegar aquele dermatoscópio, é fazer esse diferencial para se agarrar com o paciente e o paciente não largar mais. Exato. Demonstra um cuidado a mais, né? Mesmo que seja Algo mais rápido. simples, rápido, demonstra que você teve cuidado na inspeção, para ter certeza do que você estava vendo e para levar o melhor para o paciente. Exato. E mostrar até uma autoridade para o paciente, dizer, vai trazer a mãe. Isso acontece muito, né? O paciente depois traz a família porque gostou, indica. Então, isso faz parte da fidelização. Essa parte clínica, o bom atendimento, eu acho que é fundamental. E aí, como é esse começo? Assim, Rafa, que tá aí, como é que começou? Como é que você tá hoje precificando? Onde é que tá atendendo? Faça a sua propaganda. E como a doutora Lídia também começou, pra a gente entender como é esse passo a passo. Porque tem gente que eu acho que na oftalmo também acontece, vai formar amanhã e vai estar ganhando super bem e ganhando qualidade de vida maravilhosa e vai poder escolher onde vai trabalhar, porque não é assim, Será? né? Será? Como é esse começo? Será? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do meu começo, que está sendo mais recente agora, né? Do começo que é agora. Como é o mercado Exato, hoje, que é né? agora, exato. Então, ano passado, eu até lembro a gente saindo, né? Doutora Lígia com a doutora Marcela. A gente fez, professora, pelo amor de Deus, a gente precisa de algum guia, o que fazer, né? O que esperar de quando sair. Então, muita gente ainda na residência ou na especialização já começa atendendo em clínicas populares. Então, clínicas populares, para quem não sabe, são algumas clínicas, geralmente em áreas um pouco mais afastadas, que atendem sem plano de saúde, geralmente, por um preço mais em conta. Então, eu acho que uma consulta cerca de R$100 e a pessoa recebe uma porcentagem disso. Isso vai variar de 30% a 40%. Além disso, existem algumas clínicas que alugam sala, então sublocam salas. Então, você paga o valor pelo turno e, a partir daí, você começa a atender com seu valor, com seus produtos. Usando o nome da clínica, não é isso? Ou não. Exato, ou o nome da clínica ou não, depende. Pode ser que use ou não. E também você pode trabalhar na clínica de alguma pessoa que já existe. Então, a pessoa tem a clínica, você trabalha para essa pessoa e você ganha uma porcentagem em cima disso. Então, assim, aí a questão de plano particular, isso vai variar muito de acordo com a clínica. Tem clínica que atende vários planos, tem clínica que não atende. Então, isso você tem que ir também vendo qual é a sua realidade. Se você tem uma realidade muito boa, de muitos pacientes que lhe conhecem, que vão para você, que não vão querer pagar pelo plano de saúde, vão pagar particular, ótimo, invista nisso, né? Não é o meu caso, então eu subloco uma sala. Nessa sublocação eu consigo atender plano de saúde, atendo em clínica também, que eu ganho porcentagem, que tem consulta particular e plano de saúde. Então, acho que é mais ou menos essa realidade quando a pessoa sai da residência logo, sabe? Montar uma clínica própria é um sonho, mas eu acho que não é muito o começo atual das pessoas. Até porque você tem que fazer o seu nome, né? E aí eu acho que a doutora Lígia também não começou já com a E Casa tem Derma todo- Clinics. Falando de valores, que o povo quer saber. Quanto é a média do plano te paga? Vamos pôr numa Plano de consulta. saúde. Em média. Não precisa dizer nomes. Não, geralmente cerca de uns R$120, Por mais ou consulta. menos, por consulta. Um bom plano, tá? Geralmente eu acho que é cerca disso. E aí você ganha uma porcentagem. Então, às vezes você ganha 30%, o resto fica pro consultório, afinal de contas, você não tem nenhum gasto a mais. Você vai lá apenas para atender. E então, a você média não de paga atendimentos? consultório. Pra gente ter uma noção aqui. Varia- Fazer varia Aí vocês muito façam uma conta em casa. Varia muito com o local. Então, tem local que já traz os pacientes. Então, você consegue atender 10 a 20 pacientes num turno. Tem lugar que você não consegue um fluxo tão grande. Então, já vai ser um número menor.
Eu acho que é mais ou menos essa média. Quando você vai para uma clínica popular, que é um valor mais baixo, você consegue até ter um número um pouquinho maior. Exato. E a consulta dermatológica é uma consulta que a gente consegue ter uma agilidade. Não é uma consulta de uma cardiologia, de uma pneumologia. A gente consegue dar um diagnóstico mas a gente vai rápido ali, mas... Exato. É isso, né? Mais direcionado. É outra coisa. O que vocês consideram como ponto forte da dermatologia hoje em dia? Que tanto para quem está iniciando já é bom começar a ir mais para essa área, ou pensar em, mesmo que não inicie, por isso comece a seguir mais para esse ponto forte. Obviamente levando em conta os interesses individuais e de onde vai trabalhar. E sem esquecer que a senhora tá me devendo a sua história, viu? Vou contar. Eu acho que o ponto forte tem um pouco, assim, a ver do que eu acredito que é o ponto forte, né? Eu comecei, como vocês sabem que eu falei, há muitos anos atrás. Hoje em dia, eu acho que vocês estão na minha frente do ponto de vista de vocês terem acesso à informação, né? Então, hoje em dia, vocês têm acesso à mentoria, né? Vocês têm condições de... Eu não sabia nem o que era isso, uma coisa meio autoconhecimento para saber o que eu quero. Né? Como é que eu quero seguir? Eu tenho como ter isso. Na minha época não tinha. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo. Eu ia pro TIP, pegava um ônibus, Princesa do Agreste, atendia em Caruaru, Plano Popular. Aí eu fazia clínica pop, eu ia casar. Aí eu atendia, eu tinha que ter dinheiro vivo na mão para atender clínica pop. Eu atendia na clínica de outros médicos e ganhava percentual de plano. Né? Então, eu comecei assim. Só que esse meu período de pegar tudo e atender tudo, ele foi relativamente curto. Porque eu tive a sorte de descobrir cedo que o meu maior valor era a minha consulta. E o meu relacionamento com o meu paciente. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, eu vou dizer para vocês, eu devo ao meu relacionamento com o paciente. É aí onde a gente entrega valor. Entendeu? A gente estava conversando ali na entrada. E aí, o paciente mais difícil? É relacionamento com o paciente. Porque dar o diagnóstico pra gente hoje, que a gente tem uma expertise, é fácil. A gente realizar um procedimento hoje é fácil. Mas a gente lidar com a frustração de um paciente, com a notícia difícil de um paciente, né, com uma insatisfação no tratamento que não foi bem sucedido, de algo que você causou, né, que você errou. Isso é muito difícil. Uma heterogeneia acontece, a gente faz procedimento, né, assim, um erro de diagnóstico, que eu já tive vários, porque eu tenho uma história maior. Então, assim, é no meu relacionamento com o paciente que eu entendi que era ali que estava o meu ouro desde o começo. Quando eu entendi isso desde o começo, eu não sabia se eu queria ter minha clínica, onde é que eu queria trabalhar. Eu entendi que eu não podia ter uma consulta de 10 minutos. Entendeu? Então, mas é muito tarde. Para vocês é bom demais. Vocês colocam o olho e dizem... Mas não é assim que a gente vai fidelizar, né? Exato. Eu acho que é justamente isso que diferencia o bom médico do excelente médico. Porque eu acredito que, hoje em dia, várias instituições dão formações acadêmicas muito boas. Mas essa parte humana, de conversar, de saber lidar com pacientes, não é todo mundo que consegue desenvolver e não é todo mundo que já nasce com essa desenvoltura, né? Tem pessoas que são mais comunicativas, pessoas que são mais introspectivas. E eu concordo com a senhora, realmente. Quando eu vou no médico, eu procuro, obviamente, conhecimento técnico. Antes de chegar nele, eu já procuro conhecimento técnico. Exatamente. Onde é que formou, onde é que ele veio. Se algum amigo conhece, ou já foi. E quando eu chego lá, eu vejo se eu quero continuar, não pelo conhecimento técnico, mas por como eu fui tratada, por como eu... O horário, pontualidade, tudo isso conta muito. Pra mim conta muito quando eu vou. Se eu marco a consulta de 2 horas, eu penso que eu tenho alguns compromissos. Então, eu vejo se o médico chega às 2 horas ou se atrasou para 3:30. Acho isso muito importante, realmente, que a senhora trouxe. Que você trouxe. Agora, assim, eu tenho esse perfil, entendeu? As pessoas, como você falou, as pessoas não são obrigadas a ter um perfil mais comunicativo, né? Mas, assim, eu acho que mesmo você mais tímida... Né? Você tem que prezar por relacionamento. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela é super tímida, que ela tá super bem profissionalmente, mas ela é muito direta. E ela faz, Lígia, meu paciente não quer conversar. Eu vou conversar o quê? Tu conversa tanto o quê aí? Eu vou conversar o quê, menino? Eu atendo 20 numa tarde, eu atendo 5. Né? Então, assim, tem... Uma coisa é certa, isso não vai acabar. Tem paciente para todo. Exato. Isso. E tem os perfis dos pacientes, né? A gente conversa muito sobre isso. Conversando até lá na frente. Exato, isso, tem um perfil. Então, tem um paciente que ele vai querer uma explicação mais detalhada. Tem paciente que não. Eu não quero, eu quero resolver, eu quero ir embora, eu preciso trabalhar. Meu tempo é ouro. Não, eu escuto, né? Eu tenho uma abertura muito grande com meus pacientes. Eles dizem assim, fulano não vem mais para tu não, porque isso que tu conversa demais. Entendeu? Ele foi muito perfil da pessoa. Exato. Assim, Enquanto que o outro vai voltar porque amou a conversa. Entendeu? Então, a mesma
qualidade, né? O mesmo O mesmo motivo. defeito ou a Exato, qualidade, a depender o de quem mesmo motivo veja, vai né? ser o defeito ou a qualidade, exato. Mas vai ter relacionamento e rapport de todo jeito, né? O que importa é ser cordial e tratar bem o paciente da sua forma de ser. Né? Exato. Empatia, ele tá lá do outro lado. Então, você falando como paciente, você quer um médico pontual. Às vezes a gente tá do lado de cá e a gente sabe que às vezes isso é impossível. Por mais que você tenta adiantar e não tem Veja, eu sou como. dermatologista, eu marco 1 hora de consulta pro paciente e eu ainda atraso. Porque é o maior órgão do corpo Isso, exato. Exato. Então, assim, você fazer uma consulta queixa pontual, tudo bem, mas você vai fazer uma consulta de verdade, você tem que examinar do fio de cabelo a unha do pé. Então, a gente tem que olhar tudo. Isso a gente realmente só consegue com tempo. E a senhora percebeu esse tempo, ou a principal ativa era o tempo. E quando saiu, não, Aí eu saí agora rápido. da princesa do Agreste veio-se embora. Não, aí eu saí rápido. Aí, poxa vida, não dá pra mim. Assim, de ser chamada, porque eu tava devagar, né? E olha que eu sou rápida executando. E aí eu disse, esse negócio de plano não dá pra mim. Porque no primeiro ano eu decidi isso. Porque eu preciso de tempo com o meu paciente. Eu não ficava bem de ter que... E aí, como foi essa mudança? Não, Porque essa muita sim, gente tem medo, né? Não, mas aí eu tinha um trunfo na manga, né? Eu tinha feito clínica médica. Então eu dava plantão. Né? Você não sabe quanto eu caminhei. Então, E a gente quer saber. Então eu tinha clínica médica. Então, assim, eu não tinha mais tanto medo das coisas. Eu dava plantão em UTI. Eu dava muito plantão em UTI, muito. Eu dei mais de 10 anos de plantão em UTI, né? Eu deixei de dar... Meu filho, Lucas, tem 12. Eu parei de dar plantão quando eu estava grávida de Lucas. Olha aí. Né? Então, eu dei muito plantão. Isso me sustentava. E é uma dica que eu dou. A gente não vai parecer dermato de consultório cheio. Então, eu dava plantão. Eu preferia dar plantão, que eu odeio dar plantão. Eu preferia dar plantão do que atender em 10 minutos, 15 minutos. Então, logo que minha ficha caiu, eu disse assim, isso aqui não dá pra mim. Com 2 anos. Eu vou atender particular, nem que eu atenda só um. E meu plantão vai pagar minhas contas. E aí, eu sentava. Tem plano de saúde? Não. Tem plano de saúde. Eu não tinha nem Instagram, né? Não tinha Instagram. Não tinha nada. Aí eu sentava lá, aí eu dizia, sogra, dá uma passadinha aqui pra eu te ver. Entendeu? Minhas tias, dá uma passadinha aqui. E aí eu fui movimentando. Eu falo pra quem tá começando, vai pro consultório mesmo que não tenha ninguém. Até que um dia chegou uma família de japoneses nesse meu consultório aí. Eu locava a sala, não tinha plano, não tinha nada. E aí eu tava lá sentada, chegou uma família de japoneses. O pai, a mãe e os 2 filhos. E todos eles pagaram particular pra mim. Foi uma festa no dia. Não, eu fiz, peraí, esse negócio vai dar, né? Porque vai chegar. E aí eu fui começando, então desde o começo eu decidi que atender particular por conta dessa questão do tempo, entendeu? E aí volta pro perfil. Tem gente que durante a residência já larga o plantão, porque não suporta plantão. Então é muito isso da escolha também. Você saber que vai ter uma escolha, você vai ter que ter outra renúncia, né? Sim. Então a dela foi, eu vou segurar aqui no plantão para eu poder fazer o que eu acredito. Muitas vezes a pessoa, não tem um plantão, então você vai ter que submeter em algum momento a isso para depois conseguir seguir para o que acredita, né? Cada história é única. E nesse início, vocês têm alguma dica para quem ainda está meio perdido, para quem quer superar essa barreira de ter um movimento um pouco menor no consultório? Como é que a senhora encarou, né, no caso? Porque é sair, ainda não tô com meu corpo. Porque todo mundo vai passar por isso. A gente e qualquer pessoa. É autoconhecimento, né? É autoconhecimento. E hoje vocês têm ferramentas para isso, né? Hoje vocês fazem muito mais terapia. Eu não tinha terapia, não tinha nada. Minha terapia era o bullying. Então, assim, não tinha. É autoconhecimento. Qual é o meu perfil? Né? Qual é o meu perfil? Eu sou mais comunicador? Eu sou mais pragmático? Eu sou mais analista? Né? Como é meu desempenho? O que é que eu gosto mais? Onde é que eu quero chegar? Não, eu quero chegar... Essa minha amiga, ela não quer... Deus, que me livre, esse paciente teu paga uma fortuna. Aí tu atende 2, 3 numa tarde, ele te exige, ele te suga. Tu tem que casar com ele. Mas eu caso de graça, fulana. Quanto mais... Pagando fortuna. Então, assim, é muito de você se conhecer, o que faz sentido para você e onde você quer chegar. Né? Eu sabia onde eu queria chegar. Eu não achava que eu queria ter minha clínica. Não achava. Foi acontecendo essas circunstâncias. Mas, assim, eu sabia que eu queria ter sossego. Até hoje eu digo assim, eu só queria atender em paz, meu Deus. Que ninguém me aperreasse. Né? Aí eu acho que é isso que você falar de casar com o paciente. Também ela ensinou isso durante a residência. Casem com o paciente, minha gente. Então, assim, comprem a doença, a briga, se precisar na justiça, tudo. Vão-se embora com ele. No bom e no ruim, o paciente vai chegar, você esteja com ele. Então, acho que essa dica daí, para quem está começando, é fundamental. Mesmo no plano de saúde, aquela consulta mais rápida, o que você puder fazer
para gerar uma conexão e realmente ficar junto desse paciente, ele entender que você é o dermatologista dele. Então, até eu demorei um pouquinho para dizer assim, fui mandar uma mensagem uma vez, eu fiz, oi, aqui é Rafael Ximenes, seu dermatologista. Quando caiu essa ficha, eu fiz, gerei essa conexão, e o paciente me respondeu, e a partir daí a gente vai criando essas relações, né? E aí você vai ter que ser artista aqui. Essa dica é boa, hein? Em relacionamento, casar com o paciente. No plano de saúde, você vai ter que ser muito artista. Você vai ter que casar de todo jeito, né? Isso. Então, assim... Porque você casa para depois, quando você sair, né? Se for da sua vontade. Que é o plano de todo mundo. Exato. Você casa no parceira. Você casa no SUS. Então, assim, você não vai dar telefone para todo mundo do SUS, porque não tem condições. Não dá. Né? Mas se você for dar uma entrevista, por exemplo, numa rádio, o seu paciente do SUS liga e fala assim, doutora Eduardo, eu tô ouvindo a senhora aí, essa médica dela, ela me atendeu lá na fundação, foi maravilhoso. Isso. Então, assim, por conta disso, isso vai levando... Eu tenho muito paciente do consultório que meus pacientes do SUS indicam. Entendeu? Então, assim, a gente vai... Relações humanas não vão ser substituídas. E a gente aprende na prática, né? Porque a gente vê como os pacientes têm um carinho. A doutora Lígia tem um ambulatório de pacientes crônicos. Então, são pacientes que estão com ela. Ela vê o paciente antes de engravidar, a paciente grávida, a paciente leva o bebê para conhecer, ela atende o menino. Então, assim, é uma vida que ela cria realmente com o paciente, realmente né? Um vínculo, né? E aí, no momento de crise... Aí, no momento de crise, são essas pessoas que vão ficar. Verdade. Né? Eles que vão ficar. E como falando ali no consultório, o custo que a senhora teve para montar, o custo do dermato inicial, Rafa, hoje, qual o teu custo de atendimento? O dermatoscópio só? Mais algum? Eu sou meio maluquinho. Então, eu adoro ter coisas. Então, assim, ainda na residência, eu comprei uma máquina de MMP, que faz um procedimentozinho de microagulhamento para cabelo. Quantos reais? Tem que falar em reais. Vamos lá. Pra quem vai se formar aí, quiser saber. Eu comprei fora. Foi, acho que uns 8 a 10 mil reais. O dermatoscópio também vai nessa onda de 11 para 15 mil reais. 15 mil reais no dermatoscópio. Exato. Aquela nossa lupinha foi 15 mil reais que as crianças querem ficar. Eu imaginava que era caro, mas não é caro tanto. Exato. E é algo que, assim, pra gente, hoje em dia é imprescindível, mas a gente não ganha nada mais por estar usando dermatoscópio na consulta. Entendeu? Então, assim, se eu for atender sem um dermatoscópio, a minha consulta é o mesmo valor. Só que, pra mim, é inconcebível atender, né, sem um dermatoscópio. Mas, basicamente, para começar, eu acho que seria... O dermatoscópio. Exatamente. O dermatoscópio eu acho que é o fundamental. Tudo a mais seria realmente um a mais para você ir adicionando. E até porque, para quem não tem uma clínica ainda, você tem uma máquina, é muito difícil porque você não tem nem onde guardar a máquina. Primeiro o dinheiro para comprar e depois onde vai guardar. Então, tudo que é mais portátil é mais fácil, né? Perfeito. E as máquinas, doutora Alice, hoje que a senhora tem? Como é esse mundo? Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Isso. Porque hoje a gente consegue ter parceiros para dividir a máquina. Né? A senhora tem uma sócia, não é isso? Não, eu não tenho. Hoje eu não tenho sócio. Mas eu tenho muitos sócios de máquina. Então, eu tenho muitas máquinas que são em sociedade com outras pessoas. Entendeu? Que essa também é uma dica boa. Interessantíssimo. Eu não tinha noção que você podia compartilhar mesmo. O aluguel de máquina. Existem empresas que alugam. Então, por exemplo, eu que não tenho um consultório para deixar, eu posso alugar e fazer. Pode. Hoje vai ser o Ultraformer Day. Então, eu alugo o Ultraformer por esse dia, marco alguns pacientes que vão fazer Ultraformer, aí faço a mídia, faço todo o exemplar, e aí pronto. E aí a gente faz aquele away e pronto, alugou e depois devolveu. Não é meu, não tenho nenhum custo além disso. Não, isso é muito legal, até porque o custo da manutenção também, que é um custo a mais, já não fica com vocês. Então, para quem está iniciando, eu acho que essa ideia do aluguel ou até da sociedade é excelente. Eu não tinha ideia que podia fazer minhas isso. amigas que têm consultório em empresariais grandes. Isso. Entendeu? A máquina sobe. Só anda no elevador. Eu tô na contramão. Então, assim, a máquina tem que ter uma pessoa que transporta, tem que ter cuidado com a máquina. Os lasers são super sensíveis. É um custo a mais também isso, né? É um custo a mais, mas vale a pena. Mas o pessoal que tá no empresarial grande, coloca a máquina no elevador, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, entendeu? E aí divide o dia, sabe? Então, por exemplo, eu e Lígia, a gente junta e vai comprar um Fotona. E aí, quantos mil? Vamos falar. Fotona é 2 mil. 2 milhões. Vamos comprar amanhã. Milhões. É igual o rapaz fazendo propaganda do Fotona. Aí eu falo assim, esse tá quanto ela faz? Ele faz, esse tá 1.8, doutor, esse tá 2. Esse aqui tem um usado que tá 1,5, não sei o que. Tô entendendo. Milhões. É muito. Exato. Em laser, quando a gente fala, a gente também fala em plataforma. Então, a gente compra a plataforma... Compra não, né? A pessoa adquire a plataforma e essa plataforma tem vários lasers dentro dela.
E aí existem algumas plataformas, né? Isso, então, você não, às vezes não compra só um laser. Então, isso também é uma coisa importante. E aí, essa sociedade tem financiamento? Como é? Tem financiamento. Jogo de gente grande. Tem financiamento, tem contrato de manutenção. Então, uma das máquinas que eu tenho, né? O meu sócio ligou essa semana e falou, Lígia, tu vai comprar minha parte, que eu não quero mais essa máquina. Aí o amigo me dá 48 horas para pensar. Aí hoje eu dei a resposta, não quero não, arrumar outra pessoa. E quem é que ele vai arrumar para comprar outra sociedade? Entendeu? E a máquina tem o desgaste, né? Ele tem... Quem dá mais? ela tem o desgaste, ela não vale mais aquilo que a gente comprou junto. Tem tudo isso aí. Que o paciente paga por isso tudo, pelo desgaste da máquina, por tudo. E também acho que isso de máquina, a dermato, você sempre tem novas tecnologias, né? Então, talvez isso também as máquinas podem, em pouco tempo, talvez desvalorizar, porque lançou uma tecnologia super inovadora para os outros, mas que, na verdade, nem vai mudar tanto assim. Mas isso também impacta no valor eu também de revenda, assim, né? Mas se você tiver um bom relacionamento com o seu paciente, né? Você vai dizer assim, essa daí, menino, é igualzinha a minha. Só que ela que tá na moda. É a da propaganda. Então fica na minha, que eu entrego o teu resultado. E realmente é isso que acontece, né? Às vezes fala, tem uma tecnologia super avançada e... A não ser que eu tenho amigas que têm um posicionamento de ter tecnologia. E a estratégia dela é outra. Está na crista da onda, né? Então, assim, eu tenho pessoas que elas se posicionam assim. Por isso você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que ter autoconhecimento. Eu quero ter uma clínica de tecnologias. Então, eu vou dançar nessa dança. Eu tenho a mais moderna do mercado. Mas o custo também de manter isso também é muito alto e desgastante, né? Mas aí, consequentemente, geralmente são clínicas que têm um fluxo muito elevado. Que tem um marketing muito alto, que tem um comercial mais agressivo, entendeu? Então, depende, você tem que escolher a dor que você vai passar, entendeu? E aí, como eu estava falando no podcast com os meninos da Oftalmo, tudo também, a margem que você ganha, às vezes, também vai variar. Porque, assim, muita gente acha, o procedimento é X, mas quando você coloca o seu custo da máquina, o custo da manutenção, será que esse procedimento realmente valeu a pena para a gente, profissional, ou é só o valor do custo invisível que o paciente e as pessoas de fora não veem? Se a gente for ver muitos procedimentos que a gente faz, eles custam menos do que a consulta. Né? Só que eles agregam. A gente vai aprendendo, né? Então, assim, por exemplo, pode abrir mesmo. Pode né? abrir. Então, claro, por exemplo, a toxina botulínica, ela vem para mim a metade da minha consulta. É a metade da minha consulta que fica para mim. Mas acontece que ela abre possibilidade para outras coisas. E você vai empilhando, entendeu? Você vai sentindo, você vai conversando com o seu paciente. Então, de repente, é um paciente que trouxe a mãe e perguntou, doutora, a senhora faz também toxina botulínica? Eu faço. Mas eu também pensei nisso. E a coisa vai somando. Isso. E o paciente vai gerando confiança, porque vai gostar do resultado. E a partir disso vai... E aí, doutora, o que você acha que eu posso fazer para melhorar? E aí você vai conseguindo fazer mais procedimentos, mais e mais. Mas isso é uma coisa que tu perguntasse interessante, de relação do custo, né? Assim, mas o custo do consultório e tal. Então é por isso que muitas pessoas optam por realmente atender na clínica de alguém e não ter a clínica própria. Porque assim, ele já vai ter todo o custo de funcionário. Exatamente. Isso vai chegar nesse ponto. A secretária, porque isso a gente sabe que é um gasto. A senhora pode se abraçar com o seu paciente. Eu digo como paciente. Mas se a secretária não ajudar o paciente, como é isso depois de eu chegar nessa parte? Como é treinar pro paciente casar com você e casar com... Porque essa secretária tem que casar com você também. Casar com a empresa, a empresa Rafael, a empresa Lígia. A empresa é todo um conjunto, né? Não é só a E ela tem uma fada madrinha lá na clínica dela que ajuda tudo. Tem várias, exato. E aí, assim, que fazem toda essa ajuda. Mas a questão de secretária é muito importante na captação, na manutenção desse paciente. Porque muitas vezes é preciso fazer uma busca ativa. E aí, fulano, como é que tá? Já tá no tempo de renovar aquele procedimento. Exato, porque até quando a gente volta pra gente, a nossa vida é muito corrida. Então, às vezes, a gente passa o tempo e eu faço, meu Deus, 6 meses, eu não voltei para meu dentista ainda. E aí você fica, eu tenho que marcar. Aí pronto, quando eu vejo, meu Deus, 2 meses que eu tinha que marcar e não marco. Quando você tem uma devolutiva, você faz, a pessoa lembrou de mim. Então volta pela questão também do relacionamento. E né? tudo isso é custo. Custo, total. Secretária, limpeza, o cafezinho. Exato. Tudo é custo. E até, não só secretária bem treinada, bem paga, porque para ela trabalhar bem, ela tem que estar bem paga. Se usa um robozinho que seja para responder, um robozinho de qualidade, que vai guiar direito. Não vai ser aquele IA que responde. Exato. Que não resolve nada. Você faz uma pergunta, ele responde com mais 3 perguntas. Mandando os números, escolhe os números. Tudo isso também tem que ser avaliado, né? Entendeu?
Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Vou voltar sempre. Eu vou voltar, porque eu demorei eu sabia, mas eu não sabia o nome. Hoje eu sei, o nome disso é relacionamento. Mas assim, se você cultivar o seu relacionamento, sabe o que vai acontecer? Seu paciente vai lhe dizer, Lígia, deixa eu te contar uma coisa. Tua secretária é péssima. Eu não disse que foi eu que te disse, não, mas ela tá destruindo contigo. Eu já escutei isso várias vezes. Tô te dando uma dica, não comenta. Porque ele fica no Team Rafa, no Team Lígia, entendeu? E ele luta por você. Nessa coisa, hoje eu tenho uma casa derma, não sei o quê, mas eu já lutei muito, eu já migrei muito, né? Teve ano de eu ter 3 consultórios no ano. Né? E eles falavam pra mim, isso aqui não combina com você. Né? O meu paciente era meu grande mentor. Isso não combina com você. Por conta da relação que vocês tinham criado. Por conta da relação. Então, assim, poxa, Lígia, não combina contigo isso aqui. Aí eu faço, meu Deus, mas eu vou pra onde? Pra onde você foi, eu vou. Entendeu? Então, a gente vai conquistando. Claro que isso não é quantidade de pessoas. É um tiquinho assim de gente. Mas é um tiquinho que reverbera, entendeu? E hoje a senhora só tá no particular e no IMIP. E na preceptoria. Só preceptoria e particular. E é isso. É isso. Aí eu tô lá, eu tive outras sociedades, eu tive vários modelos de negócio antes. Mais uma vez eu vou falar para vocês, autoconhecimento, porque veja, eu tive que aprender um perfil Lígia, gestora de clínica, meio que na dor, eu meio que tive que engolir isso. Mas eu acho que vocês podem escolher isso. A gente não tem que ser gestor de clínica. A gente não tem que. Ser gestor de clínica tem várias dores, né? Mas você pode ser o parceiro de uma clínica. Né? Então, eu tenho uma clínica que tem os valores que eu acredito naqueles valores e eu vou ser parceiro ali. Eu vou ganhar bem ali, eu vou construir minha carreira ali. Igual tem médicos que eles não são os cirurgiões, eles vão ser sempre os auxiliares do cirurgião. E tá tudo certo, ele tem muito valor. Tem outro que não quer ser parceiro, que ele quer sublocar um cowork. Né? Então, assim, o que é que faz sentido para mim? Você não é obrigado a ser dono de clínica. Né? Agora, você é obrigado a ter gestão do que você vai fazer. Então, não adianta fugir. Aprendi isso na dor também. Mesmo que você não vá ser gestor de uma clínica, você tem que entender sobre gestão. Nem que seja da sua vida. E da sua carreira. E da sua carreira. Exato. Entendeu? Da sua carreira. Então, assim, gestão e, como o Rafa falou, soft skills. Então, assim, liderança. Né? Influência, liderança, gestão de tempo... tantas coisas, meu Deus, comunicação, exato. Outras habilidades que vão além da medicina. Puxar o network. Então, a gente vai conseguir fazer um networking tanto com pessoas da dermatologia, de outras áreas, que a gente anda muito junto com outras áreas, né? A gente que está com gosta das doenças imunomediadas, então a gente está sempre falando com infecto, com rádio. Então, a gente está sempre também tendo esse relacionamento. E, além disso, com a indústria farmacêutica também, que faz parte da nossa vida, porque os pacientes precisam, né? Quando a gente vai para o SUS, principalmente, de produto, tudo. Então, tudo isso faz com que a gente vá tendo e construindo, né, essa coisa em conjunto mesmo. Falando em networking, a gente sabe que os congressos de dermato são super famosos, que são muito legais. Vocês escutam o que é o desfile de looks? É o desfile de looks. Não deixa de ser. E festival de música. Eles são bons lugares para fazer networking? Ou vocês preferem fazer o networking com, por exemplo, parceiros de farmacêutica no dia a dia da sua clínica? Todo lugar de network. A gente tá fazendo network aqui. Isso. Né? A gente tá fazendo todo lugar. E falando em network, todo lugar. E a rede social? Mega lugar, né, do network. De graça, né? De graça. Poxa vida, é a loja aberta. Isso. E para hoje em dia um dermato ter sucesso na carreira, sucesso que eu faço mais questão financeira, acham que realmente precisa da rede social? Ou tem como ser conhecido sem ter a rede social? Conhecido que eu falo, procurado, os pacientes saberem que você existe. Porque, na verdade, hoje o que eu penso muito de rede social é que ele é um portfólio, certo? Então, é algo que, muitas vezes, o paciente não vai encontrar a pessoa do nada, vai me encontrar no Instagram ao acaso e vai para minha consulta por isso. É difícil. Mas, muitas vezes, o seu paciente vai gerar, volta para a parte da conexão, vai se conectar com você pelo Instagram, pelo que você passa, pelo que você comunica, o que é que você gosta de fazer. Então, na minha visão, tá? Não adianta você ter aquele Instagram engessado. É horrível. O paciente eu acho horrível. O que passar para a acne? Top 3 produtos. E aquele tudo engessado, não. Você tem que ir falando, ir conversando. E eu acredito muito nisso. Eu acho que é muito mais um portfólio seu do que realmente um captador de paciente. Eu acho que é uma coisa mais para segurar. E até vai compartilhar, tem uma dermato maravilhosa, Lígia, eu vou te mandar o Instagram dela. Então, muitas vezes a pessoa tem o primeiro contato por lá. E o que não tinha antes.
né? E ela vai ver uma coisa que eu, como paciente, que eu acho que eu penso muito desse mesmo jeito que Rafa, você segue, você vê a formação, você vê o que for, mas você quer saber se ela tem filho? Qual é a banda que ela ouve um pouco? Você não precisa postar tudo, mas esse pouco que você vê, eita, fulano, tu fosse naquele restaurante que eu fui. E aí você cria essa relação. Ver o lado humano do ver médico, o lado né? humano do Eu acho médico. isso muito legal, porque pelo menos eu tenho a impressão que a gente chega no Instagram, assim, e sempre tá... Quem sou eu? Aí sempre a mesma foto, a mesma foto, a mesma assim. roupa. Aí tem umas preto e branco, assim. Tipo, sempre tudo muito impessoal. Muito performático. Isso, E muito quando performático. você tira um pouco, você cria uma conexão com o paciente que ele quer saber. E o Exato. filho que teve doente melhorou e voltou. E aquela... Sempre tem. Gente, a gente é um bicho sociável. A gente gosta de assistir o Big Brother. Por quê? Porque a gente tá vendo pessoas vivendo. Então a gente gosta de ver a vida das pessoas. Mesmo que diga, eu não gosto, mas você fica. Gosta, Será que a pessoa todo tá mundo fazendo? é um pouquinho Todo mundo curioso. gosta um pouquinho. A gente gosta de saber da vida do outro. Então, isso faz parte, eu acho, sabe? Então, você mostrar um pouco, eu acho que Lígia faz isso muito bem. Sempre mostra um pouco do dia a dia. Mostra como era nos anos 90. Tudo isso. Então, assim, eu acho que isso vai gerando também essa relação e vai fazendo com que o paciente faça. É a minha dermatologista. Eu acho assim, eu acho que é um desperdício não ter. Né? Eu sou outra geração, né? Então, assim, na minha não tinha. Eu acho um desperdício não ter, poxa vida, de graça. Né? Não, eu acho I'm sorry se você não tem. Porque tá lá, olha, pra ele conhecer, né? Vitória, Eduardo, ela é assim. Mas acontece que nem... A gente tá num viés aqui. Nós somos 4 pessoas comunicadoras. A gente tá se estapeando pra conversar aqui. A gente quer falar, a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer estar esperando um momento pra se comunicar. Tem gente que não é assim. Né? Tem gente que tem vergonha. Que você não é obrigado a fazer, mas você tem que fazer pelo menos o básico. Isso. Do seu jeito, né? Não é todo mundo que vai mostrar como era nos anos 90, não é todo mundo que vai... Né? Isso é o meu jeito. Mas tem gente que... Eu tenho amigas super tímidas e que usam realmente como um portfólio mais engessado. Mas eu falo, é um desperdício tu não tá usando. Porque mesmo que ela bote no Google, mesmo que você indique, doutora fulana é maravilhosa, ele vai curiar. Vai. Né? Ele vai curiar e dizer assim, realmente faz sentido, ela é super tímida, não posta nada, eu prefiro um médico assim, mais sério. Mas tá lá a lojinha dela aberta, ó, com as coisas... No mínimo aquele Google, o Google que você consegue Google ver Search, né, que você pesquisa e tem onde é que tá o consultório, onde é que... Às vezes fala, eu tenho médicos que eu precisei fazer uma cirurgia recentemente, tireoide, e o rádio não tinha Instagram, não tinha nada. Mas meu médico falou, eu só quero fulano. E aí, como é que eu acho fulano? Que não tinha rede social. Mas quando eu procurei, achei em 2 minutos onde é que ele atendia no Google mesmo. Mas aí então, pelo menos, isso também ainda... Se você tá no Instagram, mas a presença social. Isso é social. Isso é social também. Isso, volta pro networking entre os profissionais, né? Entre as especialidades. E assim, eu gosto de fulano, vá fazer com ele. Se você... Aí você vai postar conteúdo, né? Conteúdo técnico, um conteúdo meio psicográfico de como você é, o que você faz. O que vai na bolsa do skincare, que a gente vai na bolsa do muito skincare. Muito bom esse podcast. Como você era nos anos 90. Não, e assim, eu acho que se você conseguir fazer isso do seu jeitinho, esse conteúdo mais de conexão, você vai atender pessoas que vão lhe dar menos trabalho. Isso. Porque elas vão conectadas com você já. Já sabem como você é, Entendeu? mais ou menos, né? Então, assim, ele já falou assim, eu vim pra você porque eu sei que você gosta de uma pegada mais natural. Eu vim pra você porque eu sei que você não faz só estética, você também faz doença. Entendeu? Ou então, eu não vim pra você porque eu quero um perfil tal. Então, meio que você dá menos trabalho. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é triatleta, ele é Ironman, não sei o quê. Então, ele atende muito atleta. Né? E ele disse, Lígia, meio caminho andado pra mim, eu já sei até o que conversar. Né? Esse perfil não é pra mim. Aquele perfil do paciente atleta, que não quer nada de gordura, que quer tudo perfeito. Esse perfil não é mim. Então, ele corre de mim, ele já chega triado pra mim. Eu não preciso nem enquadrar ele na consulta. Né? E aproveitando essa parte de procedimento, que é essa parte natural ou não. Polêmica. Essa é uma pergunta polêmica, né? Como assim vocês veem a invasão das outras áreas no dermato? Querendo ou não, a gente sabe que, enfim, diversas outras áreas, ou dentro da própria medicina, colocam a mão e às vezes complica. E aí? Isso é um pouco... Eu vejo que algumas pessoas têm medo na dermato por isso, né? Que falam, a dermato está sendo muito invadida. Como vocês veem essa invasão? Quem realmente procura profissionais capacitados consegue ainda? Ou... Não, deixa eu reformular a pergunta. No caso, as pessoas que procuram profissionais capacitados ainda conseguem, mas as que são um pouquinho mais desavisadas, procuram vocês ainda ou estão indo mais para esse lado das pessoas que não
tem título de especialista. Como é que está impactando aí a carreira hoje? Do quem pensa você que tá aí, como é que tá veja, vendo isso aí? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, certo? E volta para o que a gente conversa. Perfil de paciente. Eu acho que o perfil de paciente que eu quero atender não é o perfil de paciente que vai submeter a um procedimento com um profissional que não esteja qualificado, certo? Então, eu acho que quando a gente vê no global, pode até ser que tenha diminuído o número de pessoas que fazem procedimentos estéticos com dermatologistas. Pode. Mas não é esse o paciente que eu quero, pelo menos para mim, sabe? Eu tenho muito essa visão e essa muita certeza. Então, antes de fazer dermato, eu fiquei um pouco receoso. Eu fiz, meu Deus, a gente está sendo invadido. Aí depois eu fiz, mas é esse paciente que eu quero? Não é esse paciente que eu quero. Então, volta para aquela questão de saber o que é que eu quero. Então, não quero isso. Então, para mim, não tem problema. Eu quero que o paciente... Agora, também assim, né? Assumir complicações, isso é outra discussão muito grande dentro da dermatologia. Porque tudo bem você faz o atendimento, mas quando complica, vem pra gente. E aí a gente fica naquela saia, assim, e também é algo que eu não pretendo assumir, não. Tem uma... Como é o nome daquela menina, a dona do Nubank, Cristina... Ela tem uma frase que eu amo, que é assim, ó... Faz o teu... Cristina Junqueira. Foca no teu... Tipo assim, sabe? Faz o teu, benção. Entendeu? Foque no seu... Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu deixei de seguir todo mundo que não era dermato, que tava fazendo dermato. Parei de bisbilhotar. Faz o teu. Isso. Entendeu? Para de olhar pro outro. O seu paciente vai lhe trair por outro. Às vezes ele vai voltar, às vezes não. Ontem mesmo eu cheguei... Tu me traiu, foi? Aí foi. Eu comprei um negócio na Black Friday, não sei o que. Aí eu disse, tu é fogo, né? Aí ela fez, foi, doutora, mas eu voltei. A gente sempre volta, entendeu? Então, assim, é muito do perfil de cada um. Então, foque no seu, na sua carreira, do que você quer, né? Escolha os valores que você quer defender, as bandeiras que você quer defender. A minha bandeira é o relacionamento, a sua pode ser tecnologia, né? A do outro pode ser ética, a do outro pode ser uma coisa mais prática. Então, foque no seu. Ai, meu Deus, que sorte que vocês têm. Vocês têm onde abrir a boca para falar isso hoje. Né? Vocês não precisam sequer focar tanto no latte, por exemplo. Não precisa. Você vai construir sua autoridade onde você quiser. Você está com a faca e com o queijo na mão. Então, jogue suas bandeiras. Foque no seu. Deixe de seguir aquele monte de profissional que você não concorda. E eu vou discordar com o Rafa um pouquinho. Se meu paciente chegar complicado, eu vou atender. Eu vou atender meu paciente complicado, sabe? Eu vou cobrar mais. Claro que eu vou cobrar mais. Eu vou ficar sem dormir. A culpa vai ser minha, vai ter que ter termo, porque eu vou assumir essa bronca, né? Então, assim, eu vou atender. Não, porque eu voltei queimada, que eu te traí. Eu digo, não, vamos embora, eu tô aqui. Não, mas aí isso... não é o meu paciente, não. Um paciente novo, tá? Assim, um paciente que nunca veio pra mim, aí não. Pelo amor de Deus, o dele ele vai cuidar. Exato, o meu paciente eu cuido. Não, o dele complicou, ele vai cuidar. Isso aí a gente nem pergunta. Exato, né? Eu tô mas falando o paciente que... Exato, dos outros. Muitas vezes não médicos, né? Exato, não médicos. Então, assim, isso aí é uma outra discussão, que a gente vai ter que organizar tudo, vai ter que ter termo de consentimento, vai ter que ter imagem, né? O paciente vai ter que declarar que não foi você que fez aquele procedimento. Eu, no meu caso, eu cobro mais caro diante de uma complicação. Né? Porque alguém tem que fazer, né? Eu fico pensando assim, não, alguém tem que fazer. Não, eu que estou começando, ainda não tenho tempo para todos esses termos. Pode ser que eu mude, né? Mas, por enquanto, ainda não tenho mas esse a verdade tempo, é que as nossas complicam muito pouco. Muito justamente porque a gente... As nossas são bem formadas, né, gente? Exato, e até porque quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem. A gente tem respeito. Porque a gente sabe, né, que vai ter uma área de risco. A gente sabe quais são os riscos do procedimento que a gente está fazendo. Então, por a gente saber isso, a gente evita andar por ali para não ter essa complicação. Então, assim, claro, só não vai ter complicação quem não faz nada. Claro. Quem faz, tem risco de ter complicação. Mas a gente faz o máximo para ter o mínimo desse risco, né? Então, eu acredito muito nisso também. Hoje, de rede social, só uma coisa. Qual o principal meio de vocês captam? Não, confio aqui e confirmo. Acho também que a gente não deve seguir o que a gente não acredita. Até porque, assim, eu vou até falar pra câmera. A pessoa... porque a pessoa que vai olhar o Instagram de fulaninho vai ver quem segue. E se ele confia em Lígia e vê assim, opa, Lígia segue fulaninho. É uma pessoa de confiança. Olha, eu deixei de seguir todo mundo que eu não confio pra não cair nessa. Que Rafa segue, é verdade. Porque do mesmo jeito, é uma faca de dois gumes. Você tá construindo autoridade, mas você acaba construindo autoridade dos outros. Exato, exatamente. Porque quem confia em Lígia vai dizer assim, opa, Lígia segue Vitória. Então, Vitória deve ser uma boa profissional. Ela não vai pensar que é uma profissional meia boca. Exatamente. Você
quero ou não, seus amigos, sua rede de quem você apoia e segue, acaba lhe influenciando no que você também, né? Seus Exatamente. valores têm que estar de acordo com quem você segue. Ao passo que quem você gosta, quem você se inspira, você segue para se inspirar. Você faz suas pastinhas, eita, que negócio legal, que ideia massa, eu vou fazer do meu jeito. Né? Você tem aquela, como é que eu falo, uma assembleia de influências para poder você para poder você se inspirar, para você construir o seu do seu jeito, entendeu? Como é que vocês enxergam a Dermato nesses próximos anos, nesses próximos 10 anos? 2030, 2040. Eu vejo muita evolução, eu vejo cada vez mais a gente envolvido em mais doenças. Eu acho que a tecnologia... Medicina de precisão. De precisão, minha gente. Eu acho que vai vir tanta coisa boa por aí. Aff, meu Deus. Eu tô muito esperançoso, eu tô muito empolgado. Também, eu concordo. Assim, com relação aos procedimentos, é uma área médica, né? Isso, é uma área médica que tem muita ciência também envolvida. Muita ciência, muita gente séria estudando. Eu também vejo muitas coisas boas, procedimentos cada vez mais sustentáveis, cada vez mais seguros. E na área das doenças, não só das imunomediadas, mas da oncologia, também a gente vislumbra um futuro brilhante para a Dermato, assim, com relação a modificação das doenças, ao controle das doenças que a gente nunca imaginou controlar, né? Melanoma metastático, hoje o paciente vive muito, né? Então, assim, eu acho que a Dermato, assim, quando a gente compara com outras especialidades, a gente diz assim, poxa vida, como a gente vai conseguir tanta coisa, né? Só dando exemplo rápido aqui. Psoríase e artrite psoriásica, com que a gente vem tendo aí de evolução dos tratamentos, a gente ainda brinca com geomatos, né? Que a gente consegue ainda uma resposta muito melhor que a deles. Mas a gente está vindo numa tecnologia e de produtos novos muito bons, trazendo resultados que há 20 anos atrás não se falava disso. Né? Até a opção de tratamento a gente vem tendo. Então, eu acho que assim, o prognóstico dos próximos anos é muito bom. E assim, quando a gente fala, brincando agora, medicina de precisão, é isso. É eu conhecer seu código genético, o tipo de doença que você vai desenvolver, o tipo de fator ambiental que influencia e o remédio que eu vou fazer dependendo daquilo. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Isso é muito importante. E entra até naquela parte que a gente tinha falado bem no início do podcast, né? Que essas doenças, elas são físicas, mas acabam tendo um cunho biopsicossocial, afetam a autoimagem. Às vezes é uma besteira para quem tá olhando, mas para a pessoa prejudica muito. E você ter uma evolução nessa parte patológica é realmente incrível. E assim. que, assim, a gente pensa só, mais uma vez, nessa parte ética, que é a que paga, vai ser... Mas cada vez mais, se tem uma dor e o paciente consegue resolver, ele vai pagar por isso. Vai. E a dor estética também. Porque às vezes com 1 ml de ácido hialurônico você faz assim, meu Deus, eu mudei minha vida. A parte que invade, nunca invade pra doença. Sempre é pra parte estética. Mas a gente sabe que cada vez mais essa parte doença vai ser um ouro. É o nosso diferencial cada vez mais, eu acho. Com esse boom de pós, de não sei o quê. Também de dermato, feito por médicos, né? Que a gente sabe que tem muita gente que vai fazer uma pós no final de semana. E aí? Mas essa parte que tá evoluindo aí, ela tem muito a entregar, que eu acho que pouca gente vai colocar, não. Quem é que quer cuidar de um pênfico grave? Né? Que não escolhe a classe social. Não. Né? Então... E esse paciente vai pagar e vai ser satisfeito e vai fazer os procedimentos. Vai, total. Entendeu? E vai ser muito gratificante até para os dermatologistas que vão poder tratar. Ou, por exemplo, vocês, quando se formaram... É porque o Dr. Rafael se formou agora. Mas até hoje ele vê alguma notícia que ele não tem tanto prognóstico. Daqui a 10 anos tem uma evolução muito melhor. É muito gratificante para o médico ver isso. E agora, falando em gratificação, que a gente tá se encaminhando, acho que mais do meio pro fim, eu queria falar da parte da carreira mesmo, de gratificação. Tanto a parte, assim, financeiramente de sucesso, mas a outra parte de presente que pegou na residência, ou coisas que marcaram. E aí? O carinho do paciente, Eu fica acho nas que pequenas o que coisas. mais me marcou até hoje foi uma paciente de dermatite atópica. Ela chegou pra mim com a crise péssima, no consultório. E aí eu eu segui o que Liz ensinou pra gente na residência. Eu vou casar com ela. E ela quer engravidar ainda, mas ela tava com dermatite muito grave. A gente começou a medicação de imunobiológico. Ela teve uma resposta maravilhosa. Ela chegou na outra consulta, emocionada. Eu me emocionei. Porque, assim, a gente vê as declarações, lá no IMIP, por exemplo, na residência, a gente via... Mas eu não sei, eu acho que porque como a gente tava sempre, né, debaixo das asas, a gente... Não sente que é seu Exato, ainda, a né? gente que não era verdade. Mas não era tanto. O mundo real. Exato, mas quando chegou no mundo real, frente a frente, ela agradecendo, dizendo que a vida dela era outra. Gente, isso daí pra mim
Eu acho que vai ficar para sempre na minha vida essa imagem. Essa paciente, eu já disse, ela fez, olha, próxima consulta, traga sua filha, eu quero conhecer. E aí já tá organizando para engravidar novamente. E aí a gente já vai organizar para ver como é que vai fazer o ajuste da medicação, tudo. Mas já disse, fez, ó, a gente vai melhorar a sua vida. Você vai ficar bem. Você vai engravidar, que é o sonho dela ter outro filho. Você vai realizar esse sonho. E se piorar da doença, nasceu, a gente vai melhorar de novo. E a gente tá junto nessa. Eu acho que esse foi o momento mais gratificante até hoje, marcante, assim, foi esse. E pra cima. Ave Maria, eu tive São tantas. são tantas emoções. Aí, por que tu usa máscara de cílio à prova d'água? Porque eu choro, minha gente. Eu choro o dia todo. Né? E os pacientes são loucos por ela. Não, aí eu choro o dia todo. Eu kkk. Então é muita coisa, né? A semana passada eu ganhei uma lata de leite moça desse tamanho aqui, ó. Aí, meu Deus, uma lata de leite moça de 1,2 ml. Quilos. Meu filho é diabético, né? Quilo. Então, assim, são muitas demonstrações, muitos abraços, muitas mensagens, muitos depoimentos, né? Às vezes você não vai entregar. A gente vive nesse mundo, mas às vezes você vai dizer assim, poxa vida, eu sinto muito, né? Mas eu tô aqui. Eu sinto muito. Até na complicação do procedimento. Sim. Puxa, eu sinto muito porque isso aconteceu. É tão raro. Mas eu tô aqui. Eu só vou largar sua mão quando eu resolver a complicação. Ou a gente vai junto. Eu acho que o paciente quer isso, né? São muitas emoções. São muitas emoções. É tudo na medicina, né? Porque a gente tá com um paciente muito sensível do outro lado. Né? Então, tudo pra gente que é o que a gente aprende a fazer, né? Que é o que a gente sabe fazer, pra ele é muito. Né? Então, acho que a gente tem muito isso no nosso dia a dia. E o que vocês falariam para quem quer fazer dermato? Você que terminou agora, você já está há mais tempo no mercado, o que vocês falariam de conselho? Para quem quer fazer. Quem está aqui no lugar da gente há um ano atrás, estudando para prova de residência, ou que está pensando aí, minha irmã que está entrando no pré-internato, como é que vocês veem, como é que vocês dariam de conselho aí para esse pessoal? Vamos lá. Eu acho que de uma forma geral, né? Não existe atalho dentro da medicina, tá? Então, saiba o que você quer, busque o que é que você gosta de fazer. Não vá só pela parte financeira. Parte financeira é bom, mas vai ser consequência do que a pessoa gosta de fazer. Ela vai vir, exato. Ela vai vir. Ela vai vir. Talvez ela venha mais no começo do que aqui. Entendeu? Quando você faz o que gosta, é uma consequência. Faça o que gosta e não tem atalho. Então, faça o certo. Vá para residência, vá para especialização credenciada. Não busque por atalhos, porque esse atalho agora, ele vai gerar um impacto no futuro. Então, só a gente sabe o que é viver 3 anos, né? No dia a dia de uma dermatologia, não venha me dizer que é igual você fazer 3 anos, você vivendo dentro disso, do que você fazer pós de final de semana. Isso, para mim, não é igual, né? Claro que existem médicos e médicos, mas eu acho que não existe atalho. Faça o certo, faça o seu. Né? Faça o seu, vá atrás do seu. Então, independente. Meus amigos da residência não são legais. Faça o seu. Vá atrás, estude. Entendeu? Eu acho que isso é o ouro, realmente, para você ser um bom profissional. E se você der essa habilidade, vá-se embora se comunicando. Eu acho que isso também agrega muito. E eu acho que, dessa só interrompendo antes de você falar, Rafa, na fase inicial, acho que a gente está aberto às oportunidades. Falar, atenda tudo, seja tudo. Mas eu acho que na fase que a gente está, que é hora de estar aberto. Isso. Então, esteja aberto às boas oportunidades, né? De estar, de conhecer. E aí a vida leva. A gente pensa por um plano e depois ela muda de área. A gente não vai saber quais são as boas oportunidades. A gente só vai saber vivendo. Exatamente. Você tem que estar pronto para sentar em qualquer cadeira. Entendeu? Porque a cadeira vai aparecer. Aí você, eu tô pronto pra sentar aqui. Aí você chega uma hora e diz, essa cadeira eu não quero sentar, essa aqui eu quero. E você tá pronto pra qualquer uma. Essa cadeira já não me serve mais. Se permitir experimentar de tudo e mostrar às pessoas que você convive, aos seus futuros colegas de profissão, aos seus chefes, que você está disposto a aprender, disposto a fazer sempre o seu meu. O seu melhor não quer dizer que você vai ser o top perfeito, 1 do Brasil, mas você está lá. Mas é o seu melhor dentro do possível. Isso é uma coisa que tem que começar, né? Vocês provavelmente muitas estão no internato. Começa no internato. A gente é no internato que você vai saber quem é o colega de turma. Total. Que é responsável. Quem é o que é o escorão. Quem é que você vai confiar para atender o seu pai. Porque isso também é uma coisa, voltando pro gratificante, uma das melhores coisas é você atender algum familiar. De um colega. Você faz, poxa... Me entregou. Me confiou.
Então, assim, eu acho que isso também, você conseguir demonstrar e ser um bom médico, ainda não sendo médico, eu acho que isso é fundamental. E ser médico não significa você saber de tudo. Significa você estar disposto e ir atrás de fazer o que tem que ser feito. E ter a humildade intelectual de reconhecer suas limitações. E pedir ajuda. Seus erros. É isso Exatamente. mesmo, é E isso nunca mesmo, achar que você perfeito. sabe de tudo e que nunca vai errar. E a senhora, como senhora não, doutora Lígia, que tá todo dia com residente, com preceptoria, que tem a parte da gestão tudo, que vê o mercado tanto de quem tá lá e quem já chegou lá. Como a senhora diria para alguém que vai começar agora? O que a senhora falaria de conselho para quem tá, como a gente teve, estudando para uma prova que é dermato, que você também sabe que é super concorrido, que é luta pra que é passar em luta para dermato. chegar nesse como é que pode ser essa formação a melhor, né? Como que a senhora falaria para essas pessoas? Não, eu amo a dermatologia. Eu ia dizer, venha fazer dermato. Eu sou completamente apaixonada por dermatologia. Agora, sim, é muita luta. Né? É muita luta, é luta para você se desenvolver na sua carreira, é luta nos seus diagnósticos, nos seus procedimentos, são desafios diários, como todas as áreas, né? Porque a gente vê o quê, meu Deus? O que está exposto o palco, a gente vê o palco dos outros. Que é a rede social, Né? só Então postando vocês veem assim, lutas, os nossos congressos, né? Que são congressos que vocês acham que são cheios de glamour e de muitas amostras de skincare, né? Então, assim, tem muita coisa ali por trás, de batalha mesmo, de pessoas lutando para fazer coisas boas mesmo. Tem gente na ciência, eu tenho muitos amigos maravilhosos que estão ali nos bastidores da ciência. Então tem muita luta também por trás, sabe? Agora é maravilhoso. Eu quero que eu faça dermato. A gente que ama, pra gente é ótimo. Foi o que a gente falou, né? Fazendo o que ama, tudo é recompensa. Nenhum dia E vai também ser eu difícil. acho que você aprende a amar um monte de coisa. Né? Porque É uma construção em tudo, inclusive na total, profissão. né? Então, inclusive, acho que até nos staffs e preceptores e que a gente tem. Então, a gente vai aprendendo a gostar também. Tá falando isso na rede esses dias. Tem área que a gente nem gosta e você aprende a gostar. Porque você teve a doutora Lígia que influenciou. Isso. E você começa querendo, sei lá, estética. Mas você chegou lá e tinha um preceptor de imunomediada que Isso era muda maravilhoso. muito. E você vai para aquele caminho que você nunca esperou. E se Exato. acha financeiramente tudo. Você, caramba, me diferenciei aqui por causa de, né? Exato. O caminho vai fazendo. Exato. Pra mim, um grande exemplo foi a parte de oncologia e tricologia. Então, quando eu era ainda da Liga, eu achava que eu ia muito para essa parte de oncologia, porque lá onde eu rodava era muito forte de onco. É muito forte. Quando eu fui pro IMIP, lá com a doutora Marcela da parte de trico, eu me apaixonei. Aí eu fiz, gente, aí meu olho já deu uma viradinha, então a gente vai dando essa mudada. e a gente ama o que a gente conhece. Exato. Né? Então, assim, eu digo, faço Você é porque você é bom. tricologia, Ave Maria, eu acho que eu não gosto não, porque eu não conheço muito. Entendeu? Então, você aprende a amar também. Então, às vezes, acontece de não vingar. Eu não consegui a aprovação. Né? Eu tenho os pais que têm um hospital, eu tenho vários colegas assim, que tem um hospital de obstetrícia numa cidade muito próspera. E você vai se dedicando e você aprende a amar também, né? E agora é bate-bola, tá? Vamos embora. Pra responder a Ai, primeira meu Já coisa Deus. que estamos vem aqui na pro mente. final. Vamos lá. É uma palavra, uma frase, certo? Calma, quem começa? Vai, eu começo a perguntar. Então era pra perguntando, e aí vocês decidem. Vai falar um e fala outro. Aí depois a gente vai nessa. Rafa, um sonho já alcançado na carreira. Minha formação. Era o meu maior sonho. Eu tô vivendo meu sonho. No momento você está vivendo seu sonho. Exato. Doutora Lígia. Eu assim. também, eu tô vivendo meu sonho. Meu sonho é bem clínica. Agora, um sonho a alcançar, Rafa. Rapaz, impactar a vida de muitos pacientes. Acho que esse é o meu maior desejo, é esse. E a senhora, doutora, um sonho a alcançar? Um sonho alcançado. Pode ser pessoal também agora. Isso. Ai, Não meu Deus, precisa ser pessoal, dermato. tá. Mas meu pessoal é que meu filho seja feliz. Mas assim, profissionalmente, o meu sonho era a minha clínica, né, do meu jeito. E agora um sonho a alcançar profissionalmente é que minha clínica, veja, viu, como as dores vão mudando. Que minha clínica seja autossustentável. Que minha clínica não dependa, assim, exclusivamente da minha força braçal. Que a senhora não seja o rosto da clínica, digamos assim, né? Uma pessoa de marketing traduziu isso. Meu sonho é institucionalizar a minha marca. Entendeu? Perfeito. Então, assim, a gente mudou de nome, inclusive, por causa disso. Para poder eu ter pessoas com quem dividir e carregar a Casa Derma comigo. Excelente. E o diagnóstico de manejo mais difícil que vocês já deram. Rafa. Ai, meu Deus, manejo.
O primeiro que vem na minha cabeça é hidradenitis purgativa. Pra mim, é o primeiro que vem na minha cabeça. Tem outros piores, mas na minha cabeça o bate-bola é hidradenitis purgativa. Doutora Lígia? É muita coisa desafiadora, mas assim, é uma doença. Eu tenho muito problema com linfoma cutâneo. Né? A gente sabe que é uma doença que tem cura, né? Mas assim, o linfoma cutâneo, ele sempre tá me pegando. Ele sempre camufla de outras doenças. Né? Ele é sempre um desafio para mim. Eu sempre acho que tem um linfoma cutâneo me perseguindo. Eu tenho mania de perseguição. Exato, porque depois que a gente vê alguns linfomas cutâneos que a gente não achava que era e vira assim, né? E a gente, quando biopsia, faz... linfoma cutâneo. A gente linfoma cutâneo, né? Ele não é sistêmico. A princípio, ele tá só na pele. O paciente não vai morrer, é uma doença crônica. Mas ele é... A gente fica até meio paranoico. A gente olha uma lesão, aí já no diagnóstico diferencial, gente... micocitoide. E qual o procedimento mais indicado no consultório? Aí, toxina botulínica, né? Botox tem que entrar. Inclusive. Botox ambos, né? Qual é o maior diferencial para ser um bom dermatologista? Bate-bola. Rapidinho. Networking. Boa, é por aí. Relacionamento, para não chamar de networking, é relacionamento. E qual conselho bate-bola ainda para se destacar ou para prosperar na área? Você daria? Pode ser até que pela residência, para ser um bom residente, para construir uma carreira de confiança com seus staffs e de indicações. Eu acho que é o que eu já tinha falado. Eu acho que é você fazer bem feito o seu. Você faça o que tem que ser feito. Você vai se destacar com isso. Para esse destaque. Para quem está iniciando agora. Além do que a gente já falou o tempo todo, que é de network, né? Para resumir. Sai da caixa da medicina e estude gestão e marketing. Boa. Né? Eu recebi esse conselho, eu me apaguei. Estude gestão e marketing. Realmente. Perfeito. Que a gente não tem essa cadeira na faculdade nem na residência, tá, gente? É um grande diferencial. Essa cadeira não tem. É o marketing, como você falou. Né? Marketing não é só Instagram. Né? Gestão não é só de uma clínica. Né? Então, e acho que também uma parte a gente não falou tanto, mas o financeiro, né? Planejamento de vida. Que gestão financeira. E gestão de pessoal financeira para poder gerar toda essa outra gestão. Gestão. Poxa vida, se abraça com o pessoal da gestão. Gestão da sua casa, da sua vida, da sua bolsa, do seu carro, né? Das suas finanças, entendeu? Do cardápio. Começa fazendo a gestão do seu quarto, depois da sua casa, depois vai ampliando isso. Forre a sua cama. Começa assim, se você começa o dia e não forra a sua cama, sinto lhe dizer, seu dia não vai ser tão proveitoso, não. Nos encaminhando pro final aqui do podcast. Se deixar a gente começa o dia tão aqui. A gente tá desde 7 horas aqui, ó, focando. E queria agradecer pela disponibilidade de todo mundo aqui, da minha amiga maravilhosa, minha igual do coração. E agradecer aos dois por estarem aqui presentes conosco. Muito obrigada, foi uma oportunidade maravilhosa ter você aqui. Consegui conciliar a agenda dos dois, que são ocupadíssimos. Muito obrigada pela oportunidade, viu, gente? De verdade. A gente que agradece, né? Como eu falei, é muito legal falar, principalmente para quem quer seguir essa carreira também. Algumas pessoas podem até usar o nosso podcast para decidir se vai ou não. Deixem a roupa de vocês aqui pro pessoal vir seguir e tirar dúvida. Vai estar aqui embaixo, gente. Vai seguir aqui, @Rafael Ximenes Dermato. @Lígia Pessoa de Melo. Vai afim disso? Pode falar. Não, eu queria agradecer, meninas, foi maravilhoso, né? Me senti super à vontade, a gente tava nervosa. Meu Deus, é o quê? E eu acho que a gente tem muito esse perfil, né? De dador de dica. Exato. Né? Assim, poxa vida, deixa eu te contar o que eu passei pra tu poder aprender. Vocês foram escolhidos a dedo. Né? Assim, poxa, deixa eu te contar, não faz não, que eu já fiz. Então, eu acho que é muito sobre isso. É uma oportunidade que outros médicos e outros estudantes aprendam um pouco com a nossa experiência, né? Que possam fazer diferente ou se inspirar. Queria agradecer, eu amei. Foi eu. Eu já quero vir de novo. E vou agradecer também, nominalmente, as minhas R-, né? Lorena e Ju, que são mentoras do Papo de Residência. Eu achei que elas iam... Eu achei que era com elas. A gente tem que agradecer também. A gente tem que agradecer também, tá certo? Mas obrigado também, Vic, pela convite, pra Duda também. Maravilhoso. A gente que agradece. Muito e obrigada. aguardamos para mais, né? Por aí. Temos que multidisciplinar agora. Exato. Claro. Dermato e oftalmo. Estamos aguardando o convite dos próximos. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo Tá no Papo. Muito obrigada.